Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, 22 de setembro. Então, as meninas vão apresentar hoje um caso de esclerose múltipla na gestação, 2 casos, na verdade, e fazer uma revisão sobre o tema. São 2 casos que estão em andamento, mas eu achei que era bom a gente trazer para ir relembrando alguns aspectos aqui dessa doença. Larissa, eu sei que vai começar? Sim. Então, pode começar. Boa noite, gente. Meu nome é Larissa, eu sou residente no Hospital das Clínicas, né? Estou no R1. Eu e a Bruna vamos apresentar esses 2 casos e a revisão de literatura hoje. Bom, então a gente tem lá no pré-natal de alto risco com a gente uma paciente de 31 anos. É a terceira gestação dela agora. Ela já teve 3 partos. Ela teve uma gestação gemelar anterior. E ela está com 29 semanas e 4 dias hoje, pela data da última menstruação, que é compatível com ultrassom precoce. Ela é um pinar nosso justamente pelo diagnóstico de esclerose múltipla, que ela recebeu em 2019, no nosso ambulatório da clínica médica. Ela faz uso de ácido fólico, vitamina D, o ômega 3 e o sulfato ferroso, hoje em dia. Pode passar, por favor. Bom, então, ela era uma paciente que fazia o acompanhamento no centro de saúde e sempre apresentava um quadro clínico meio inespecífico. Ela trazia várias queixas diferentes, em consultas diferentes. Então, às vezes ela sentia parestesias, ora ela estava às vezes com dor. Ela tinha alguns sintomas também de borramento visual, visão turva. E essas queixas, elas desapareciam espontaneamente. E ela sempre trazia isso nas consultas do centro de saúde, por isso ela foi encaminhada para o ambulatório da clínica médica para avaliação de um especialista no Hospital das Clínicas. Em 2019, ela começou a investigação. Pelo quadro neurológico de sintomas diversos que não conseguia localizar, né, uma região do cérebro responsável pela variedade dos sintomas que ela apresentava, ela teve essa hipótese diagnóstica de esclerose múltipla. E foi solicitada essa ressonância magnética, que ela fez em agosto de 2019, que mostrou essas lesões medulares pericalosas, pertinho do corpo caloso, que são os dedos de Dawson. E com isso eles fecharam o diagnóstico da esclerose múltipla de acordo com o quadro clínico que era compatível. Nessa época, ela já tinha uma sequela motora, porque os surtos, eles eram recorrentes e tinha uma certa regressão, mas a cada surto, ela acabava perdendo um pouco da qualidade da marcha. E ela já tinha que usar uma bengala para se locomover em 2019. Então, eles classificaram esse estado de incapacidade numa escala, que é a EDSS, no grau 5, que já é considerado um grau grave. Pode passar, por favor. Em 2021, ela teve um novo surto, foi um surto motor e sensitivo. Ela teve uma piora dessa paresia que ela já apresentava, e na época da descompensação ela não conseguia se locomover, não conseguia nem levantar e não conseguia ficar parada no lugar, ela não tinha força suficiente para isso. E teve também um surto sensitivo com uma parestesia intensa que não melhorava com múltiplos analgésicos. E ela foi internada para receber a pulsoterapia com metilprednisolona. Isso em setembro do ano passado. Pode passar. Bom, de história prévia, então ela tem, além do diagnóstico da esclerose múltipla, ela tem alergia à carne de porco e não tem outras comorbidades, uso de medicações, nem nada. Da parte ginecológica, ela menstruou aos 13 anos, os ciclos eram regulares, ela teve 2 gestações anteriores, né, e a terceira, que é a atual. Ela teve o primeiro parto, que foi um gemelar,
ó, que foi uma gestação gemelar com parto normal dos dois recém-nascidos. Os dois nasceram com menos de 2,5 kg e ela foi um pré-natal de alto risco por uma lesão de condiloma acuminado e acabaram descobrindo uma lesão no colo do útero também. Na segunda gestação, ela teve uma gestação única, foi um parto normal a termo, com o peso ao nascimento de 3,5 kg, sem intercorrências, e ela fez o pré-natal no posto de saúde mesmo. A terceira gestação não foi planejada, mas ela foi bem aceita, e é a gestação atual que a gente está acompanhando. Ela, da história social, ela nega vícios, ela reside com os 3 filhos e o marido, trabalha com vendas, e tem uma certa dificuldade, assim, no dia a dia, por causa dessa dificuldade de locomoção. Na história familiar, a mãe com artrite reumatoide e 2 tias, uma com diabetes e a outra com câncer de estômago. Bom, de exames do pré-natal dela, a gente não tem nada, assim, muito diferente dos exames de primeiro trimestre e de segundo trimestre. A única alteração foi no último ultrassom que ela fez, no dia 4 de agosto, com 22 semanas e 6 dias, a gente viu uma dilatação pielocalicial bilateral, a pelve renal direita com 5,2 milímetros e a esquerda com 6,1 milímetros. O restante dos exames sem alterações, e a gente está dosando a vitamina D dela para acompanhar como que está ficando a suplementação. E nas consultas nossas do PNAR, a gente basicamente acompanhou os exames de rotina, fizemos alguns exames a mais, e também suplementamos vitamina D, ácido fólico e ômega 3, até o ácido fólico mais do que no início da gestação, né? A gente persiste com o ácido fólico durante a gestação. A gente coletou o citopatológico que estava atrasado. E na última consulta que ela fez com a gente, que foi no dia 14, se eu não me engano, a gente solicitou um novo ultrassom obstétrico para reavaliar essa pelve renal do recém-nascido, do fetinho, e o retorno para o dia 5/10. Bom, agora é uma outra paciente que tem, na verdade, 35 anos, está errado ali, feio de digitação. Ela é uma primigesta, está com 26 semanas e 1 dia hoje. A datação da gestação dela foi pelo primeiro ultrassom, com 12 semanas e 4 dias. Ela tem uma DUM incompatível. Ela também é um PNAR nosso por esclerose múltipla, com diagnóstico em fevereiro de 2022. Então, é um diagnóstico bem recente. E ela está usando também ácido fólico, vitamina D e ômega 3. Bom, ela abriu o quadro de esclerose múltipla de uma forma muito similar à outra paciente, apesar de ter sintomas um pouquinho diferentes. Ela tinha visão dupla e não visão turva como a outra, mas também tinha queixas de parestesia, de paresia, de fraqueza muscular, que iam e voltavam. E o quadro clínico dessa paciente, ele volta ao basal. Então, é uma paciente que os sintomas não estão progredindo, eles acabam retornando para o basal. Mas ela tem uma perda já da acuidade visual, que é uma perda leve, e diplopia pela avaliação oftalmológica, é uma coisa que não impede ela nas atividades do dia a dia, então ela foi classificada naquela escala de incapacidade como grau 2, que é um grau leve. E em fevereiro de 2020, logo após o diagnóstico, começaram 2 medicações para tratamento da esclerose múltipla, e eles foram suspensos em junho, pela suspeita da gestação, que logo depois foi confirmada. De história pregressa. Ela também só tem a esclerose múltipla de comorbidades, não usava nenhuma medicação, não tem alergias, nem cirurgias prévias ou internações. A menstruação dela foi aos 11 anos, os ciclos eram irregulares, mas ela usava anticoncepcional, segundo ela. Então, ela teve
na maior parte do tempo ela usava anticoncepcional, ela não consegue caracterizar muito bem esse ciclo menstrual. O último, ela relatava, né, que a última citologia tinha sido alterada, tinha tido resultado alterado, mas não sabia dizer qual. E essa gestação atual não foi planejada, mas foi bem aceita. E ela tem história familiar de esclerose múltipla, apesar de ser um parente distante, é uma tia-avó. A mãe dela tem diabetes do tipo 2. De história social, não tem vícios também, reunião estável, mora com parceiro, trabalha como cuidadora de crianças, tem ensino médio incompleto. De exames do pré-natal também. A gente não viu alterações, assim, ela tem um pré-natal tranquilo, assim, da parte das sorologias e tudo mais. E a gente fez um ultrassom dela no dia 12 de junho, com 12 semanas e 4 dias, que estava com uma translucência nucal inocente, mas apareceu um ducto venoso com a onda A reversa. Essa foi a alteração que a gente viu no primeiro ultrassom dela. E de acompanhamento mesmo no PNAR, a gente fez basicamente a solicitação dos exames de rotina de pré-natal, fizemos a coleta do citopatológico atrasado, e que na verdade ela dizia que estava alterado, a gente ainda não tem o resultado. A gente suplementou vitamina D, ácido fólico e ômega 3, e solicitamos um ultrassom morfológico para ela fazer com medida do colo uterino, retornar no dia 12. Só ligar minha câmera e meu áudio aqui. Ok, obrigado, Larissa. A Bruna, então, vai fazer a apresentação sobre uma revisão aí sobre o tema. Então, são 2 casos que estão em andamento, a gente trouxe, então, para a gente poder discutir alguma coisa a respeito. Bruna, pode seguir aí com a apresentação. Tá certo. Então, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Bruna, sou residente do 2º ano aqui do Hospital das Clínicas. Como é um assunto, né, que a gente não tem muito contato, eu trouxe alguns conceitos básicos para a gente relembrar. Primeiramente, a definição da doença, né? Esclerose múltipla, ela é uma doença desmielinizante, inflamatória, que é causada por uma reação imunológica e é uma doença inflamatória imunomediada mais comum do sistema nervoso central. A doença ela é dividida em 2 fenótipos centrais, que é o tipo remitente recorrente e o tipo progressiva, sendo que a mais comum, e que também é o caso das nossas 2 pacientes, é a remitente recorrente, e que tem um prognóstico melhor, porque a paciente ela tem uma perda neurológica, né, ou uma perda sensitiva, ou uma perda motora, mas ela consegue, após o surto, ela consegue recuperar esses déficits que foram perdidos durante o surto da doença. Esses 2 tipos de fenótipos, eles são baseados em como a doença vai se apresentar ao longo do tempo, mas não tem relação com um tipo de sintoma em específico, então não tem diferença entre os 2 fenótipos, se, por exemplo, uma tem mais acometimento sensitivo ou mais acometimento motor, e nem tem gravidade, nem tem relação também com a gravidade dos sintomas. Isso vai depender muito mais da área de acometimento da lesão. E aí a gente consegue dividir a esclerose múltipla em 4 subtipos principais, acho mais fácil explicar no gráfico. O primeiro deles é aquela paciente que tem uma síndrome clínica isolada. Então, ela tem um surto da doença, em que ela tem alguma perda neurológica, algum déficit sensitivo, motor, igual a gente vai falar mais para frente das manifestações clínicas, mas depois do surto, essa paciente ela volta à normalidade sem nenhum tipo de sequela. No tipo das 2 pacientes que a gente trouxe o relato de caso, é o subtipo remitente recorrente, em que a paciente ela tem um surto, ela recupera, mas à medida que ela vai tendo novos surtos, ela vai passando a não ter uma recuperação total daquela função que foi perdida durante o surto. Então, com o passar do tempo e com a evolução da doença, essa paciente vai tendo aí uma perda, né, realmente de funcionalidade, que a gente vai classificar por aquela escala que a Larissa falou para a gente.
No tipo primária progressiva, é aquela paciente que ela já abre um quadro com uma perda neurológica e o déficit que ela adquiriu durante esse surto, ele não é recuperado. Então, por isso, a doença ela é progressiva. O que ela perdeu, ela não recupera mais. No tipo secundária progressiva, é aquela paciente que, inicialmente, ela se comporta um pouco como uma remitente recorrente, ou seja, ela tem o surto da doença e recupera, né, volta para a forma basal dela sem déficit motor, mas depois de um tempo ela vai tendo surto sem recuperação. Então, esse daqui é o tipo secundário progressivo. Em relação à patogênese da doença, como a própria definição já diz, a esclerose múltipla, ela é uma doença que é causada por uma resposta inflamatória que vai acontecer na baía de mielina. E essa resposta inflamatória, ela é responsável por causar a destruição da baía de mielina. E aí, como a gente sabe, a baía é importante para poder fazer a condução do impulso nervoso. Quando a gente tem esse processo de desmielinização, aquela condução que deveria ocorrer de forma saltatória, ou seja, passando através dos nodos de Ranvier, né, de forma saltatória pela bainha, ela vai começar a acontecer de forma mais lenta, porque a gente não tem essa bainha de mielina para poder conduzir o impulso nervoso. Então, a paciente vai tendo os déficits justamente por isso. Em relação à epidemiologia da doença, é uma doença 3 vezes mais comum em mulheres. Então, a gente vai pegar algumas pacientes grávidas, né, portadoras de esclerose múltipla. A faixa etária de maior acometimento dessas pacientes ocorre entre 20 e 40 anos, mas ela pode acontecer em qualquer período da vida, apesar de ser mais prevalente nessa faixa etária. E a gente viu na literatura alguns fatores de riscos que estão associados à esclerose múltipla. O principal que eles falam é a deficiência de vitamina D. E aí, eles perceberam isso porque nas pacientes que moram, né, residem em países de latitudes mais altas, o índice de esclerose múltipla era maior. Então, eles associaram, né, que isso poderia ser por conta dessa deficiência de vitamina D. Outras coisas que eles perceberam como fator de risco seria a exposição ao vírus Epstein-Barr e também o tabagismo. A doença, ela tem uma relação com o antígeno leucocitário humano DRB115. Apesar dela não ser uma doença genética, né, ela tem relação com esse antígeno. E aí, isso vai ser importante na questão do aconselhamento dessa mãe que deseja engravidar. Em relação às manifestações clínicas da doença, a esclerose múltipla, como ela pode acometer várias partes, né, do sistema nervoso central, ela pode se manifestar de diversas formas. E os sintomas, eles vão depender da localização da lesão. A doença ela pode ter um início mais abrupto, ou ela pode ser mais insidiosa, e ela pode ter sintomas que são mais graves ou sintomas mais leves, a depender de onde essa lesão está localizada. Em relação ao principal sintoma, que as mulheres mais queixam, são um sintoma inespecífico, de fraqueza de membros. Então, geralmente é uma paciente que vai queixar de perda de força, de perda de velocidade para poder fazer algum tipo de movimento, ou até mesmo de destreza. O distúrbio de marcha, que foi uma coisa visualizada, né, na primeira paciente que foi apresentada. E como é uma doença que atinge o neurônio motor superior, geralmente está acompanhada de outros sinais piramidais. Então, é a paciente que vai apresentar espasticidade e hiperreflexia. Uma coisa muito comum nessas pacientes é uma fraqueza que acontece induzida por exercício. Então, por exemplo, é uma mulher que está ali fazendo academia ou que está carregando um peso e ela tem uma perda de força nesse momento. É um sintoma bem inespecífico, mas que é característico da esclerose múltipla. A espasticidade, geralmente, então, vai acompanhar a fraqueza dos membros, e ela pode ser tanto espontânea quanto induzida pelo movimento. E a neurite óptica também pode acontecer, a paciente apresentar diminuição de acuidade visual, falta de nitidez, redução de percepção de cores, e geralmente essas manifestações relacionadas à neurite óptica, elas são monooculares. E a dor periorbital geralmente vai preceder ou acompanhar a queixa de perda visual dessas pacientes. A diplopia também é um sinal comum, né, que foi o que aconteceu com a segunda paciente do caso,
e ela é consequente da oftalmoplegia internuclear ou da paralisia do sexto nervo craniano. As pacientes também podem apresentar ataxia, disfunção sexual, disfunção vesical, que está presente em mais de 90% das pacientes, e ela acontece por conta de uma hiperreflexia do detrusor ou por conta de uma dissinergia entre o detrusor e o esfíncter. Constipação intestinal, que vai acometer mais de 30% das pacientes. Uma disfunção cognitiva, que pode ser uma perda de memória, uma desatenção, uma dificuldade em funções específicas de execução. E a depressão, que está presente em 50% dos pacientes. E a segunda paciente que foi relatada do quadro, por exemplo, é uma paciente com quadro depressivo, que a gente até encaminhou para psicologia na última consulta. Ela tem uma dificuldade de aceitação da gestação, ainda não havia contado para os familiares sobre a gestação. E essa depressão, ela pode ser reativa ao fato da paciente ter o diagnóstico de esclerose múltipla, pode ser endógena da paciente ou também parte da doença. Um sintoma muito inespecífico que a maioria das pacientes vão queixar é a fadiga, e ela vai acometer 90% das pacientes. Uma outra alteração que também pode acontecer é a sensibilidade ao calor, e um sintoma que ele é muito específico da esclerose múltipla é esse sintoma que a gente chama de lermite, que é uma sensação de choque elétrico que é causada pela movimentação do pescoço nessas pacientes. Apesar dele ser um sintoma específico, a gente vai ver aqui nessa tabela que ele não está presente numa porcentagem de pacientes tão grande. Apenas 2% das pacientes vão apresentar esse sinal. Os sintomas mais comuns, então, vão ser associados com a questão de perda do sensório ou de queixas visuais ou motoras. A diplopia também está presente em 7% das pacientes, que foi o que aconteceu com a paciente do segundo caso. O diagnóstico da doença, ele foi atualizado por esses critérios de McDonald em 2017. E a doença, a paciente vai receber o diagnóstico de esclerose múltipla quando a gente puder comprovar a disseminação da doença, ou do ponto de vista espacial, ou seja, vários acometimentos, né, em várias porções do sistema nervoso central, ou uma disseminação temporal. É uma paciente que eu faço um exame hoje, eu repito um exame daqui a um intervalo e eu vejo uma progressão das lesões. Então, o definidor de disseminação espacial seria uma ou mais lesões hiperintensas em T2, ao menos em duas áreas típicas dos locais de acometimento da esclerose múltipla, que foi o que a Larissa já falou, que são as lesões em áreas periventriculares, justacorticais ou corticais, infratentorial ou na medula espinhal. E os definidores de disseminação temporal seria aquela paciente que apresenta uma nova lesão em T2 ou uma nova lesão com realce após a injeção no gadolini com relação ao exame basal, né, o exame prévio que ela tinha em um intervalo de tempo após essa primeira imagem. E aí entra a parte, né, da obstetrícia, que seria a parte de aconselhamento pré-concepcional. Uma coisa muito importante da gente explicar para essa paciente é que a gravidez ela não vai afetar negativamente a progressão da esclerose múltipla. Na verdade, a gravidez funciona, entre aspas, como um fator protetor, e até a gente vai ver mais para frente que a paciente com esclerose múltipla tem muito menos surtos, ou às vezes não tem surtos durante a gravidez, justamente porque acredita-se que a gravidez, por alterar os fenômenos imunológicos, né, a resposta imunológica, ela vai ter menos resposta autoimune, e por isso ela vai ter menos surto durante a gravidez. O momento ideal para essa paciente engravidar é quando a gente tem uma estabilidade dos sintomas da esclerose múltipla. Então, o ideal é que se essa paciente recebe o diagnóstico de esclerose múltipla, é que a gente espere pelo menos de 1 a 2 anos depois do diagnóstico, para a gente conhecer e saber como essa paciente vai se comportar após o diagnóstico. É uma paciente que vai apresentar muitos surtos, é uma paciente que vai ter uma esclerose múltipla progressiva, né? Então, o ideal é a gente ter uma espera após o diagnóstico para poder, para essa paciente poder engravidar. As recomendações pré-concepção.
assim como para qualquer paciente, seria evitar álcool, fumo, ter uma alimentação balanceada. E para essas pacientes, em especial, é muito importante a gente fazer a suplementação de vitamina D. Isso porque a gente já tinha visto lá anteriormente que a falta de vitamina D é fator de risco para a esclerose múltipla. Então, é sempre importante manter a suplementação da vitamina D. E o que eles perceberam em estudos foi que quando a gente tem uma paciente com nível de vitamina D inferior a 12 no início da gravidez, isso aumenta em 2 vezes a chance da criança desenvolver também esclerose múltipla. O valor ideal, né, a quantidade de suplementação de vitamina D antes da gravidez seria em torno de 1.000 a 2.000 unidades por dia, e o ideal é que essa paciente fique aí com um nível de vitamina D entre 40 e 60 durante a gravidez. E aí, igual eu já tinha comentado anteriormente, a esclerose múltipla não é uma doença geneticamente herdada, porque na fisiopatologia, né, na fisiopatologia da doença, eles acreditam que para a esclerose múltipla acontecer, a gente precisa ter uma susceptibilidade genética associada à presença de alguns fatores ambientais, né? Que são aqueles fatores de risco que a gente conversou. Então, hipovitaminose D, exposição ao vírus Epstein-Barr, tabagismo. Mas o antígeno leucocitário humano, DRB115, ele foi visto em maior quantidade nessas pacientes. Então, a gente tem que orientar esse casal que existe esse risco genético, né, mesmo que ela não seja uma doença geneticamente herdada, os filhos dessas pacientes podem desenvolver esclerose múltipla também, principalmente se elas não forem suplementadas com vitamina D de forma adequada antes da gravidez. Em relação ao tratamento dessa paciente, eu trouxe esse artigo, o professor Mário fez uma indicação dele para a gente apresentar. É um artigo que fala sobre a abordagem da esclerose múltipla na gravidez. E aí, o que ele traz para a gente sobre o tratamento da esclerose múltipla? De forma geral, o tratamento da esclerose vai incluir as terapias modificadoras da doença. E aí, como é uma doença autoimune, todas as medicações utilizadas, elas vão ser medicações que vão atuar no sistema imunológico. O objetivo dessas terapias modificadoras da doença é diminuir a frequência de recaídas dessa paciente, frequência de surtos, e reduzir a incapacidade dela em curto prazo. Porque a gente sabe que no final, mesmo a forma recorrente, né, recorrente e remitente, a longo prazo, essa paciente ela vai apresentar cada vez mais déficits neurológicos, mesmo que ela faça uso das terapias modificadoras da doença. Inclui também o tratamento de recaída, o gerenciamento de comorbidades associadas e o controle de sintomas, igual a gente viu essas pacientes, né, vão ter constipação intestinal, vão ter disfunções vesicais, vão ter disfunções sexuais que vão precisar ser abordadas de forma específica. Essa paciente vai precisar de um apoio psicológico, de estratégias de reabilitação, fisioterapia, para poder recuperar os déficits neurológicos sofridos pós-surtos, né, da esclerose múltipla, e modificações de estilo de vida. Então, como a gente já viu, o tabagismo, que é um fator de risco, é uma coisa que, se a paciente fumar, o ideal é que ela suspenda. A atividade física também é importante, principalmente nessa reabilitação. O que a gente sabe é que o uso das terapias modificadoras da doença é feito para o resto da vida, o tratamento ele é vitalício, e enquanto essas pacientes elas estiverem fazendo uso das terapias modificadoras da doença, o ideal é que ela esteja utilizando um método contraceptivo eficaz, porque nenhuma das medicações que são utilizadas para tratar a esclerose múltipla, elas são 100% seguras na gravidez. Então, na gravidez, geralmente, o tratamento vai ser suspenso, porque, igual a gente já tinha comentado, além da gente ter o risco dos efeitos colaterais da medicação para o feto, a gravidez por si só é um momento em que a mulher vai ter, por alteração da resposta imunológica, menor chance de ter surtos durante a gravidez. E aí o artigo defende 2 tipos de formas de abordagem de tratamento dessa paciente. O primeiro deles seria o tratamento que ele coloca como em escalada, que é uma forma da gente começar com um medicamento menos potente,
que vai causar menos efeitos adversos e a gente ir graduando de acordo com as necessidades da paciente. Mas o artigo questiona muito a questão dessa forma de tratamento. Será que a gente não estaria fazendo um subtratamento dessa paciente? Então, a forma que é preferida é a abordagem do tratamento mais potente. Então, é a escolha daquele medicamento mais potente para poder evitar surto, mesmo que ele tenha maior risco de efeito adverso, porque a gente, usando esse remédio mais potente, a gente vai retardar o acúmulo de incapacidade e vai fazer um controle melhor das recaídas. E aqui, eu trouxe do lado esquerdo da tela os medicamentos que são utilizados como primeira linha de tratamento, que vão incluir o interferon beta e o acetato de glatirâmero, que é o que uma das pacientes estava utilizando antes de engravidar. O interferon beta e o acetato de glatirâmero, eles podem ser utilizados até a concepção, mas preferencialmente não devem ser utilizados durante a gravidez. Mas se houver mais benefício materno do que risco, né, para o feto, ele pode ser utilizado se tiver benefício para a mãe. A teriflunomida, ela deve ser descontinuada na gravidez, então não deve ser utilizada de forma nenhuma. O dimetilfumarato também é contraindicado durante a gravidez, mas a meia-vida dessa medicação, ela é curta, em torno de 1 hora, então se a paciente ela tiver uma doença ativa, ela pode interromper o medicamento assim que ela engravidar. Ela não tem um tempo, porque o artigo ele traz muito um conceito de washout, que é como se fosse o período em que essa paciente vai fazer a limpeza do organismo, digamos assim, dessas medicações. Então, é o período que ela deveria suspender essa medicação antes de engravidar. A segunda linha de tratamento vai envolver algumas medicações que vão precisar aí de um período maior entre a suspensão e a concepção. Então, a gente tem o fingolimod, que a gente tem que interromper 2 meses antes de interromper o método contraceptivo. Então, a gente vai manter a paciente utilizando o método contraceptivo. Se ela optar por engravidar, eu vou interromper o uso da medicação e ela só vai suspender o contraceptivo 2 meses depois da interrupção da medicação. O natalizumab, que é uma medicação que a gente pode até utilizar na gestação, também, assim como o interferon beta e o acetato de glatirâmero, mas ele pode ter efeito rebote. Então, a paciente que utiliza o natalizumab, ela vai estar utilizando a medicação e a suspensão abrupta pode fazer com que ela tenha um novo surto da doença. E ele deve ser evitado de ser utilizado no 3º trimestre, porque tem risco de doença hematológica no recém-nascido, principalmente anemia e trombocitopenia. A mitoxantrona, ela também deve ser suspensa 4 meses, né, antes de se tentar engravidar. O alentuzumab também isso deve ser suspenso 4 meses, e o ocrelizumab, ele deve ser interrompido aí entre 6 a 12 meses antes da concepção. E aí, gente, o que o artigo traz para a gente é que na prática clínica, qualquer uma dessas medicações, mesmo aquelas que a gente deve considerar risco-benefício materno, o que eles recomendam é que qualquer uma delas deve ser descontinuada durante a gravidez. Isso porque ainda a gente não tem segurança fetal para poder utilizar essas medicações. E aí a gente tem aqueles principais, né, que é o interferon beta, o acetato de glatirâmero e o natalizumab e o dimetilfumarato, que pode ser mantido até a confirmação da gravidez. E aquelas mulheres que têm alta atividade, com alto risco de recaída, aí a gente vai pesar custo-benefício e pode sim ser necessário manter a medicação durante toda a gravidez. Existe muito pouco estudo, pouco dado sobre o uso dessas medicações durante a amamentação e sobre a transferência dessa medicação para o leite materno. Então, atualmente, só 2 das medicações podem ser utilizadas durante a amamentação, que é o interferon beta e o acetato de glatirâmero. Para as pacientes que vão optar amamentar na gravidez, o que você pode fazer é adiar o reinício da medicação.
Então, a paciente, se ela optar por amamentar, ela não vai voltar a tomar o medicamento logo depois do parto, ela vai amamentar, e logo que ela decidir fazer o desmame, ela vai fazer um desmame rápido e retomar o uso da medicação. Agora, se ela for uma paciente de alto risco, que pode ter recidiva, ela pode amamentar e começar reiniciar o uso de alguma droga modificadora da doença. Com aconselhamento sempre para a paciente de que a gente não sabe com segurança a segurança que esses medicamentos têm na amamentação, já que existem muito poucos dados sobre isso. Para as pacientes que vão decidir não amamentar, a gente vai reiniciar o uso da medicação dentro de 3 semanas após o parto. E aí, o que essa paciente ela pode ter durante a gravidez, mesmo que é mais raro, né, já que a gente já viu que a gravidez ela é considerada como se fosse um fator protetor para o surto, se ela tiver surto durante a gravidez, a gente vai tratar a recaída. E aí, quando que a gente vai tratar e com o quê? Se os déficits neurológicos dela forem leves, não ser necessário tratamento algum. Mas se ela tiver déficits neurológicos moderados, né, uma forma de apresentação da doença um pouco mais moderada, a gente vai ser preciso pulsar com metilprednisolona em torno de 500 a 1.000 miligramas por dia por um período de 3 a 5 dias. Nos casos mais graves com déficits neurológicos graves, pode ser necessário fazer a plasmaféresis. Algumas preocupações sobre o uso da metilprednisolona. Então, a gente vai ter uma maior preocupação do uso dela no primeiro trimestre de gravidez, isso porque ela pode aumentar o risco de fissura orofacial e de abortamento espontâneo. Então, a gente vai restringir o uso da metilprednisolona naqueles casos em que as perdas neurológicas causadas, né, pelos surtos afetam substancialmente a vida diária dessa paciente. E a gente sabe também que na paciente que está amamentando, a metilprednisolona ela vai ser transferida para o leite humano. Mas os níveis de detecção dela logo depois de 2 a 3 horas da aplicação, eles são muito baixos. Então, as mulheres que estão amamentando, elas podem ser tratadas com a metilprednisolona, vão ficar sem amamentar por um período de 3 horas, depois que terminar a infusão, e logo depois ela já consegue voltar a amamentar, porque aí já não tem mais transferência da medicação pelo leite. O momento mais comum da recaída é no pós-parto, e a amamentação ela é considerada um fator protetor, então por isso ela deve ser estimulada no pós-parto. E aí algumas peculiaridades da gestação, essa paciente, só pelo fato dela ter esclerose múltipla, ela não tem nenhuma indicação preferencial de via de parto, a indicação é obstétrica, não tem, a via de parto ela não deve ser decidida só porque a paciente tem uma esclerose múltipla, é uma indicação obstétrica. A doença, por si só, não aumenta o risco de complicação obstétrica, então eles não viram associação com prematuridade, com restrição de crescimento intrauterino, nem nada disso. O que pode acontecer é que a doença não está associada com complicação, mas se a paciente não fez a suspensão adequada do tratamento antes de engravidar, aí a gente tem um efeito do medicamento na gestação, mas não a doença em si. E os pacientes com esclerose múltipla devem ser monitorados quanto à atividade da doença durante toda a gestação. Sempre avaliar se essa paciente tiver alguma nova perda neurológica, se foi desenvolvido novas lesões, e o que o artigo recomenda é que, se for preciso fazer um exame de imagem, o uso de contraste de gadolínio ele é contraindicado durante a gravidez, então não pode ser realizado. Aqui as nossas referências bibliográficas. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Bruna, pela revisão aí bem extensa e completa, né, que realmente, como é uma doença que a gente domina pouco, é bom a gente ter esse conhecimento, e você fez uma revisão muito boa. Essas doenças, pode parar a apresentação aí. Essas doenças que têm essas manifestações múltiplas, elas são muito complicadas da gente fazer o diagnóstico, né? Mas, felizmente, o diagnóstico não foi a gente que precisou de fazer, né? Nós temos que fazer só o acompanhamento e, da nossa parte, selecionar ou ajudar na escolha de qual medicamento que ela pode usar ou não, mas, no nosso caso, elas não estão usando. Nenhuma das duas pacientes está usando essas medicações específicas. Felizmente, elas não estão tendo crise, né?
Gostei muito daquele slide que mostra a progressão da doença, né? Porque a gente consegue ver bem que ela progride em surtos, né? E tendendo a regredir para o normal. A primeira paciente já está um pouco mais comprometida, realmente, né? Ela anda com dificuldade, ela usa muleta, mas ela tem um desejo pelo parto normal, ela tem um parto normal anterior e ela manifestou que ela preferiria, se ela tiver força muscular, prensa muscular suficiente, ela preferiria. E, em princípio, parece que ela vai conseguir, né? Outra preocupação é a vitamina D, né? As duas estão mantendo doses altas, mas, pelo que eu vi dos últimos exames, as vitaminas estão dentro, de uma delas está dentro da segunda está dentro do esperado. A da primeira está dentro do esperado e a segunda está baixa. Né? Então, nós temos até que ver se da próxima vez a gente ou dosa de novo ou aumenta um pouco essa dose. Mas, de maneira geral, acho que deu para ter uma noção boa aí do como é que vai ser o acompanhamento. Vou abrir, se alguém quiser fazer algum comentário aí a respeito das doenças. Professora Regina, por favor. Boa noite. Primeiro, cumprimentar a Larissa e a Bruna aí. Está um pouco baixo, Regina. Fala um pouco. Oi? Está me ouvindo? Está baixinho, mas estamos ouvindo. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Porque eu ponho para ouvir baixinho aqui, eu que me diminui meu volume. Bom, então, primeiro, cumprimentar aí Larissa e Bruna pela apresentação, né? Apresentação de caso muito bem documentada, muito bem escrita, né? Muito, muito bem feita, né? E a revisão realmente permitindo aí a gente fazer uma grande imersão num tema que, como você falou, né, Mário, é um tema que a gente não depara com tanta frequência, mas não raramente elas aparecem, né? Na realidade, eu fiquei com uma dúvida, na realidade, não em relação à esclerose múltipla, mas em relação à condução do caso em duas questões. No primeiro caso, por que ela está usando 5 miligramas de ácido fólico? E no segundo caso, por que, já que fez a avaliação do ducto venoso e achou uma onda A reversa, por que não pediu o ecocardiograma fetal? Tem mais uma dúvida aí na questão das conduções, da condução mais obstétrica mesmo, né? Já que a revisão da Bruna realmente foi fantástica, tá? E só uma coisa, né? A gente lembrar, vitamina D, né? A gente passa por uma fase aí meio da epidemia da vitamina D, estamos saindo da epidemia da vitamina D, com vários estudos mostrando que para a maioria das coisas foi um equívoco, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado com superdosagem, né? Uma das populações que mais tem aumentado na fila de transplante hepático são populações com megadoses de vitamina D. E quando nós falamos em megadose, nós temos que pensar que quando nós estamos fazendo a suplementação, eu tenho que pensar como é que é a ingestão dela. Eu posso não estar dando megadose na prescrição do que ela vai comprar na farmácia, mas eu tenho que somar isso com a ingestão dela, né? E que, na realidade, o que tem muito como a documentação, eu diria, bem consistente na esclerose múltipla, é a identificação de genes associados à deficiência da vitamina D, né, com esclerose múltipla. A questão da terapêutica, ela ainda está aí meio que no campo do conhecimento a ser adquirido, né, embora existam defensores aí, mas a gente sabe como que essa coisa de medicalização da vida hoje está muito intensa, né, então acho que tomar cuidado, às vezes a gente acha que vitamina é uma coisa que mal não vai fazer, se bem não fizer, mal não faz, não é bem assim, né? Então, tá sempre atento aí e obviamente, ao utilizar isso, ter a cautela máxima de sempre garantir dosagens para evitar aí efeitos adversos, tá? Mas a minha dúvida era muito mais na questão do cuidado obstétrico mesmo, né? Eu fiquei com essas duas dúvidas, não sei se a Larissa saberia responder. Professora Regina, conferi aqui agora no prontuário, na última consulta, e ela tá usando, na verdade, o Nateli, que é um complexo vitamínico com 600 microgramas de ácido fólico e 20 miligramas de ferro elementar.
um comprimido por dia. Perfeito. Então, está na dose ideal de ácido fólico, que é importante, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente mantenha a gravidez inteira, em torno aí de 0,4, 0,6 não vai ser tão diferente assim, né? Mas é porque a dose de 5 miligramas, ela é uma alta dose, né? E deve ser utilizada só em situações muito específicas, né? Num período pré-concepcional, né? E até 2, 3 meses de gravidez no máximo, aquelas mulheres de alto risco, de defeito de tubo neural. Depois disso, passar apenas para suplementação materna, né? E a única situação clínica que a gente usaria essas doses elevadas, seria 4, para a nossa realidade acaba sendo 5, são as gestantes com doença falciforme, né? Essas sim vão precisar dessa dose aí, né? E o ecocardiograma fetal? Porque eu vi que vocês pediram ultrassom morfológico, né? Se é ultrassom morfológico, ela deve estar com mais de 18. Ela está com 26, eu acabei de conferir aqui. Não está na época de pedir. Então, foi uma boa lembrança, a gente pede, apesar do morfológico estar normal, a gente pede. O eco, na realidade, a gente pode fazer até a partir de 14 semanas, né? Mas 18, 22 é uma época ótima para eco fetal. Se ele normal, né, e houver uma suspeita maior de cardiopatia, é importante repetir com 32 semanas, porque coartação de aorta pode passar despercebido nesse período, né? Mas então, já que a gente pediu o exame, tem que ter consequência. Foi uma boa lembrança, a gente vai incluir aqui para pedir na próxima. A Isabela também levantou a mão, Isabela? Levantei, boa tarde, parabéns, meninas. A minha dúvida é em relação à analgesia, porque parece que esses pacientes com esclerose múltipla, por ser uma doença desmielinizante, não podem tomar a RAC e a PERI, né? Vocês leram alguma coisa disso? Vocês sabem se depende do... Porque as que eu já vi, ou faz analgesia venosa em condição de trabalho de parto, ou a cesariana é com anestesia geral. O que determina isso? O tipo de doença, o local da lesão? Olha, eu vi isso nesse artigo que fala de tratamento, e eles falam que não tem contraindicação nenhuma à analgesia. Pode ser PERI, pode ser RAC. Eles falam que não tem contraindicação, não precisa ser venosa. Tá certo, obrigada. Ótimo, mais fácil, né? Mais fácil de resolver. Bem melhor, né? Agora, Mário, eu acho que é importante o obstetra tá bem com essa informação, porque como a Isabela comentou, né, isto era um vínculo feito para contraindicar, né? Sim. Então, muitas das vezes, essas mulheres podem ter restrição, né, não ter acesso, né, por uma coisa que não é contraindicada, né? Então, aí, até para evitar aqueles dissabores no meio do plantão, né? Esse é um caso típico que vale a pena encaminhar na gravidez para aquela avaliação pré-anestésica, né? Sim, porque aí a gente já tira os ruídos antes dela entrar em trabalho de parto, para evitar momentos ruins aí na condução durante o plantão, né? Eventualmente. Outra boa lembrança, a gente já tem esse relatório do anestesista, que quando chegar lá, o colega, o anestesista, vai ficar mais tranquilo para fazer a analgesia, né? Ok. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário a respeito dos casos? Ok, então vou encerrar a semana. Na próxima semana a gente vai ter apresentação de artigo de novo. Assim que eu receber, eu encaminho para vocês. Então, muito obrigado e até semana que vem. Obrigado.